Olá, meus irmãos, eu quero saudá-los mais uma vez, a todos os queridos irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, leremos dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença, com a tua palavra aberta, e mais uma vez invocamos, ó Deus, a tua presença, invocamos o teu poder. Fala conosco, Senhor Jesus, e modifica, corrige aquilo que está errado, Senhor. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, esteja, ó Pai, falando e aplicando a tua palavra em nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, com as nossas famílias, aonde quer que estejamos, Senhor, aplica a tua palavra, para que possamos glorificar o teu nome, Senhor. Abençoe, meu Pai, na exposição da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a tua Bíblia aberta, meu irmão e minha irmã, e nós vamos hoje tratar do seguinte tema: proclamando a sã doutrina com fidelidade, zelo e paciência. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, razões pelas quais Paulo admoesta Timóteo, no capítulo anterior, a permanecer firme na doutrina, no ensino, frente à lista que Paulo apresenta a Timóteo. É como se Paulo dissesse: Timóteo, os tempos serão extremamente difíceis, como nessa lista que acabei de passar a você. Você deve permanecer firme e fiel naquilo que aprendestes de mim desde a infância. As sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E para afirmar ainda mais no coração de Timóteo e encorajá-lo, Paulo diz aí no verso 16 do capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se no capítulo 3, Paulo admoesta Timóteo a permanecer firme na doutrina, aqui no capítulo 4, Paulo admoesta Timóteo a permanecer firme no dever de proclamar a sã doutrina com fidelidade, zelo e paciência, que é o nosso tema. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que nós vamos tirar, meus irmãos, é: proclame a sã doutrina com fidelidade.
zelo e paciência. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Já próximo de sua morte, Paulo delega a Timóteo uma soleníssima incumbência de pregar a palavra. Essa incumbência é iniciada com uma expressão forte, conjuro-te, como lemos, ou seja, exorto-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É diante de Deus que o apóstolo Paulo delega essa incumbência a Timóteo de pregar o evangelho. E Cristo Jesus, como juiz, julgará os atos dos líderes, como de Timóteo, e todos aqueles que são investidos de autoridade de pregar o evangelho, aos pastores principalmente. Aplicando para nós hoje, nos dias atuais, a razão por que Paulo faz menção do juízo de Cristo é que Cristo requererá de nós, como falamos, principalmente os pastores, que são os seus embaixadores aqui na terra. Ou seja, haveremos de prestar contas das almas que Cristo pagou alto preço. Agora o apóstolo Paulo fala as maneiras pelas quais Timóteo deveria proclamar a sã doutrina. As maneiras pelas quais Timóteo deveria proclamar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E Paulo emprega 5 imperativos: prega, insta, corrige, repreende e exorta. E em seguida vem o tempero, equilibrando as determinações de Paulo. Paulo inicia exortando a Timóteo dizendo: pregue a palavra. É como se ele dissesse exatamente isso. É sua responsabilidade, Timóteo. E isso é uma ordem. E a base desse imperativo, dessa ordem, é que Cristo lhe pedirá conta. Cristo julgará as suas obras, como vimos no verso 1. Insta, insista, persista. É isso que quer dizer aqui, prega a palavra, insta. Quer seja oportuno, quer não. É estar disposto, é estar em prontidão a pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, quer o momento pareça oportuno ou não. Proclamar a palavra com insistência não quer dizer por força, não, por violência, não, por agressividade também não. Não é ser mal educado. Por outro lado, meus irmãos, quando Paulo diz aqui, prega a palavra, insta, e essa primeira frase, eu estou insistindo aqui, porque é muito importante, quando Paulo diz prega a palavra, insta, significa uma expressiva ousadia, insistência e destemor. E a razão disso, a razão desse imperativo, logo no começo, é porque os obstáculos e dificuldades que aparecem quando nos dispomos a proclamar a palavra de Deus são grandes e desafiadores. Vou dar um exemplo. Devemos considerar que Satanás agilmente se interpõe em nossa trajetória, tentando nos neutralizar, colocando obstáculos no caminho para não pregarmos a palavra e a semente do evangelho não atinja o coração das pessoas. Satanás age rapidamente. Nós, por outro lado, agimos lentamente.
É por isso que somos exortados por Deus no dever de insistir, porque a nossa tendência, a nossa inclinação por conta do pecado é a timidez, é o medo, é o comodismo, são as nossas justificativas. Portanto, facilmente cedemos diante de mínimos obstáculos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E o versículo segue: corrige, repreende, exorta. E alguém diz assim: devemos sim, como diz Paulo, corrigir, repreender e exortar, mas em amor. É claro que sim. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas aqui Paulo diz no finalzinho, no final da frase, do verso 2, Paulo acrescenta: com toda a longanimidade. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui está o tempero que equilibra essas determinações de Paulo. Aqui está o tempero que dá o equilíbrio a esses imperativos do apóstolo Paulo. Longanimidade, que significa paciência, e doutrina, que significa ensino. Essas duas características devem andar sempre juntas. A junção do ensino com a paciência é a combinação perfeita para não ultrapassarmos os nossos limites no tocante ao ensino. Por exemplo, devemos ser zelosos na palavra de Deus? É claro que sim, na sã doutrina, sim, devemos ser zelosos, mas zelo sem entendimento e sem o amor de Cristo gera atitudes farisaicas, hipócritas. O zelo na pedagogia do ensino, portanto, deve ser temperado com a longanimidade e com a amabilidade, juntamente com a doutrina. O zelo na pedagogia do ensino, ela deve ser temperado com longanimidade, amabilidade e doutrina. Essas ordens se aplicam a todos os crentes em geral, principalmente aos pastores, como nós falamos. Mas essas ordens se aplicam a todos nós, a você e a mim. Portanto, seja fiel e zeloso, meu irmão e minha irmã, na pregação do Evangelho. Mas por que razão Paulo faz todas essas exortações imperativas a Timóteo? Pregar, corrigir, repreender, exortar, como ele deveria fazer. Por que razão Paulo faz todas essas exortações? É o que veremos em nosso segundo ponto. Porque haverá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, veja aí no verso 3, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pois virá o tempo, meus irmãos, em que muitos não suportarão e não estarão dispostos a ouvir a verdade, a palavra de Deus. Ao dizer que não suportarão a sã doutrina, Paulo está dizendo que muitos se enfastiarão da sã doutrina, ou seja, estarão enfadados da sã doutrina, estarão entediados com a sã doutrina e mais, odiarão a sã doutrina. E Paulo estabelece o contraste dizendo, como nós lemos,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, em contraste com muitos que não suportarão a sã doutrina, muitos que não suportarão a verdade, a palavra de Deus, eles desejarão a mentira. Em contraste com esses que não suportarão a sã doutrina, eles desejarão a mentira, como que tendo coceiras, ou como que tendo coceira nos ouvidos. Acumularão, amontoarão para si mestres que se ajustam às suas próprias concupiscências. Porque aqui, quando nós lemos cercar-se-ão de mestres, não significa apenas cercar-se ao lado e estar em redor, mas vai além. Eles acumularão, amontoarão, como eu acabei de dizer, para si mestres que se ajustam às suas próprias concupiscências. Paulo está dizendo que haverá uma grande eclosão de impiedade numa época futura. Essas pessoas não se contentarão com poucos impostores, com poucos enganadores. Não, antes elas desejarão, entusiasmadas, muitos enganadores, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, tendo comichão nos ouvidos. Em qualquer período da história, haverá épocas durante as quais as pessoas se negarão a ouvir a sã doutrina. Em qualquer período da história, haverá e tem havido as quais as pessoas se negarão a ouvir a sã doutrina. Mas à medida em que a história avança rumo à consumação, esta situação vai se tornando pior, vai se intensificando mais. À medida que a história avança na iminência da volta de Cristo, tudo se agravará. As pessoas não suportarão e não tolerarão a verdade, a sã doutrina, a palavra de Deus. Muitos se inclinarão, meus irmãos, a buscarem coisas que não prestam. Muitos ouvirão pessoas volúveis que, infelizmente, são formadoras de opiniões malignas. Muitos se cercarão de pseudos mestres de plantão, com pensamentos contrários à Bíblia, com ideologias liberais, com conceitos morais e éticos distorcidos, depravados e degradantes, e como que sentindo coceira nos ouvidos, anelarão e sentirão prazer em estar cercadas de pessoas que só lhes ensinem tudo o que é contrário à palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, decadência total. E por essas pessoas se afastarem da verdade, não suportando a verdade e odiarem a verdade, não haverá neutralidade, não haverá pessoas em cima do muro. Automaticamente, essas pessoas se voltarão para os mitos, para as fábulas, se entregarão à mentira, como nós observamos aí no verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O verso 5, meus irmãos, aqui é lindo. O verso 5, Paulo estabelece um contraste. Veja aí. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
Paulo estabelece um contraste, dizendo: quanto a você, Timóteo, sê sóbrio, cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, de modo satisfatório, integralmente, cumpre o teu ministério. E ministério aqui, meus irmãos, e na Bíblia, não se refere especificamente ao ofício de um líder. É claro que também se refere ao ofício de um líder, mas não se refere apenas ou especificamente ao ofício de um líder, mas a todos os crentes que exercem os seus ministérios espirituais para a glória de Cristo. O crente sóbrio, meus irmãos, ele é tranquilo. Preste atenção nisso, do que significa sobriedade à luz da palavra de Deus. O crente sóbrio, ele é tranquilo, estável, constante e focado em Cristo, movido pela razão e não pela emoção, ele não é de ânimo dobre, não tem mente dividida. Ele não tem a mente dividida. Ele sabe o que quer. Ele não é dirigido ou dominado pela natureza pecaminosa da carne. Pelo contrário, ele é dominado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O crente sóbrio não se deixa intoxicar pelo emocionalismo fora de hora, fútil e superficial. Ele não desvia os seus olhos da verdade. O crente sóbrio não desvia os seus olhos da verdade, da palavra de Deus. Ele é constante, decidido e determinado pela verdade, até as últimas consequências. Essa deve ser a postura do cristão comprometido com Cristo. Essa deve ser a sua postura, meu irmão e minha irmã. A minha postura do cristão comprometido com Cristo. Agora o apóstolo Paulo apresenta, nesse último ponto, a razão da sua soleníssima incumbência dada a Timóteo, dele proclamar a sã doutrina com fidelidade, zelo e paciência. E ele apresenta então a razão desta soleníssima incumbência. O tempo da minha partida chegou. Em terceiro lugar, o tempo da minha partida chegou. Veja aí nos versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui, meus irmãos, preste bem atenção, temos uma das mais extraordinárias declarações de fé do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em uma masmorra fria e insalubre. Certamente, passando frio e abandonado pelos homens, mas não por Deus. E mesmo nessa circunstância, ele diz a Timóteo, como vimos ali no verso 5, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mesmo nessa circunstância tão adversa, Paulo diz a Timóteo, suporta as aflições. Desta sua segunda prisão, o apóstolo Paulo saiu somente para ser executado.
É como se Paulo dissesse assim, nesses versos 6 a 8, Timóteo, enquanto estive com você, preguei a palavra, pude te ensinar, te ajudar, te aconselhar, te orientar, te exortar, te corrigir, te animar e te fortalecer. Mas agora, o tempo da minha partida chegou. Estou partindo. Estou partindo para a glória, Timóteo. É como se Paulo dissesse isso. Oferecido por libação. Aqui, quando diz no verso 6, é um termo apropriado para a morte de Paulo. Quando se sacrificava um cordeiro ou um carneiro, lá no Antigo Testamento, libação consistia em derramar uma medida de vinho sobre o animal que seria morto. E ele diz: combati o bom combate. Como um atleta, seja numa luta de boxe, num ringue ou numa competição de corrida, que tem como objetivo chegar ao fim da corrida ou vencer o combate, Paulo disse: combati o bom combate. Completei a carreira. Não desisti no meio do percurso. Não esmureci. Não desanimei a ponto de abandonar a fé. Não deixei por um momento de perseverar. Pelo contrário, perseverei até o fim e completei a carreira. E mais, guardei a fé. Fui fiel a Cristo até a morte. Me mantive fiel à sã doutrina. É exatamente isso, meus irmãos, que Paulo diz a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, se utilizando dessas metáforas do atleta, do lutador de boxe, num ringue, numa competição de corrida. E já agora a coroa da justiça me está guardada, verso 8, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, ou seja, a vida eterna. Meus irmãos, vale a pena esperar com paciência. Vale a pena esperar com paciência, amando a vinda de Cristo. Note a frase aí, no verso 8. A todos quantos amam a sua vinda. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é amando a Deus nem por medo, muito menos por obrigação. Não por medo, muito menos por obrigação, mas por amor e gratidão a Cristo. Porque Deus vai nos conferir essa promessa da coroa da justiça, a vida eterna, não por obras que realizamos, mas tão somente pela graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, não desista, meu irmão e minha irmã, da carreira com Cristo, da jornada com o Senhor. Persevere por amor a Cristo. Coloque os seus olhos na promessa que Deus tem reservado a você. E viva em gratidão a Deus. Que Cristo Jesus te abençoe. Tenha te abençoado um pouquinho nesta passagem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe esta semana, em nome de Jesus. Nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a aplicar a Tua palavra. Ó Deus amado,
Ajuda-nos, ó Deus, a viver. Ajuda-nos, ó Pai, nos encoraja a pregar a Tua palavra, como diz aqui, como o Senhor disse, ó Pai, ao apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra com fidelidade, com zelo, com amor à Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus amado, que possamos proclamar a Tua palavra, Senhor, com fidelidade, com zelo à sã doutrina, Senhor Deus. Ó Senhor, aplica esta palavra no nosso dia a dia, Senhor. Corrija-nos, ó Deus. Dá-nos a alegria da Tua salvação. Alegra os nossos corações. Eu peço por cada irmão, por cada irmã, por todos que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, ou que ouvirão, ó Deus amado, aplica a Tua palavra, Senhor Jesus. Esteja, Senhor, edificando a Tua igreja, animando, Senhor, mais uma vez. Daqui a pouquinho estaremos voltando presencialmente na igreja para continuarmos, para Te louvarmos, para Te engrandecermos, ó Deus. Ó Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor Jesus, que estamos passando, apesar de tudo que tem acontecido, Senhor. O Senhor tem nos guardado, Senhor, abençoa a Tua igreja, toda a Tua igreja, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.